Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Que bom que chegamos a mais um dia de leitura e hoje vamos meditar em Jeremias capítulo 7 a 9, onde Deus nos alerta sobre o perigo de ter uma fé só de aparência. O povo de Judá ia ao templo, mas o coração dele estava longe do Senhor. Essa palavra é um chamado para examinarmos nossas vidas e voltarmos para Deus com sinceridade antes que seja tarde demais. Então vamos começar essa leitura fazendo uma oração? Paizinho querido, que bom podermos passar agora um pouquinho do nosso tempo com o Senhor, Pai. Sabemos que a correria da vida tem nos impedido de passarmos tempos melhores, mas agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E mais uma vez o Senhor tocou no nosso coração para que pudéssemos agora abrirmos a Bíblia e estudarmos a Tua palavra. Que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, e aceitá-la em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Bíblia aberta, Jeremias capítulo 7. O templo não protege a nação iníqua. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim nesse templo que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas estas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com este templo que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. A intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. A mera multiplicação dos sacrifícios é inútil. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz.
e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para a frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas essas palavras, mas eles não lhes darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Judá é rejeitado por Deus. Corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e jogue-os fora. Comece a prantear sobre o alto dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome para o contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, no vale de Ben-Hinom, para queimarem em sacrifício seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas o vale da matança. Os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens, e não haverá ninguém que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. Naquele tempo, diz o Senhor, serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos moradores de Jerusalém. Os ossos serão espalhados ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem serviram e seguiram, a quem procuraram e diante de quem se prostraram. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Todos os que restarem desta nação malvada, em todos os lugares para onde os dispersei, preferirão morrer a ficar vivos, diz o Senhor dos Exércitos. O castigo é inevitável. Diga-lhes mais, assim diz o Senhor: quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta: o que foi que eu fiz de errado? Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como vocês podem dizer: somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Na verdade, a falsa pena dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Será que eles ficaram envergonhados por cometerem abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas já estão murchas. E já designei os que passarão sobre eles. Por que nós estamos sentados aqui?
Reúnam-se, entremos nas cidades fortificadas e pereçamos ali, pois o Senhor nosso Deus já decretou a nossa morte e nos deu de beber água envenenada, porque pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e não há nada de bom. Espera-se o tempo da cura e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos cavalos do inimigo. Toda a terra treme ao som dos relinchos dos seus garanhões. Os inimigos vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes contra as quais não há encantamento, e que picarão vocês, diz o Senhor. A dor do profeta por causa da ruína do povo. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Por que vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou cura da filha do meu povo? Quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem me dera eu tivesse no deserto um abrigo para viajantes. Então deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para disparar mentiras. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade e não me conhecem, diz o Senhor. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de tanto praticar iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Ameaças de ruína e exílio. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os depurarei e os provarei. Pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentiras. Com a boca, cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Deixaria eu de castigá-los por estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado, tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, moradas de chacais, e das cidades de Judá farei uma desolação para que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor para que possa explicá-lo? Por que a terra foi destruída e se queimou como deserto pelo qual não passa ninguém? O Senhor respondeu: porque deixaram a minha lei que pus diante deles e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como os pais deles lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei de beber água envenenada. Eu os espalharei entre nações que nem eles nem os seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem e chamem carpideiras para que venham, mandem procurar mulheres hábeis para que venham, que elas se apressem e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados? Estamos muito envergonhados, porque deixamos a nossa terra e eles derrubaram as nossas casas.
Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor, e que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensine às suas filhas um canto fúnebre, que cada uma ensine à sua companheira uma lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou as crianças nas ruas e os jovens nas praças. Fale, assim diz o Senhor, os cadáveres das pessoas ficarão espalhados como adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja quem as recolha. Gloriar-se no Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos os que cortam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Essa foi a leitura de hoje. Hoje vimos que Deus não se agrada de uma fé apenas de aparência, mas de um coração que o busca de verdade. Ele nos chama ao arrependimento e a abandonar tudo que nos afasta dele. Não espere amanhã para mudar. Comece hoje. Entregue sua vida completamente ao Senhor e experimente a paz e a transformação que só Ele pode dar. Se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, deixa nos comentários que vamos responder conforme o assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe e te aguardo amanhã.